Boa tarde, senhoras e senhores. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão. Segunda sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito que fiscaliza as obras públicas paradas no município de Goiânia. Já foi encaminhado, nobres vereadores, integrantes titulares da SEI, para cada gabinete a ata da última reunião, da última terça-feira. E eu gostaria de deliberar agora se nós podemos aprovar já de imediato essa ata, se todos tiverem conhecimento, ou se a gente pode colocar na pauta da próxima semana, acumulando as duas. Pode aprovar agora? Coloco em votação, então. Os favoráveis permaneçam como estão. A aprovação referente à última ata da última terça-feira. Os contrários se manifestem. Aprovado. Na ocasião de hoje, nós recebemos aqui o secretário municipal de Educação, o professor Marcelo, que foi convocado para essa SEI, para prestar esclarecimentos referentes à construção, paralisação dos 13 CMEIs no município de Goiânia, no segundo semestre de 2015. Secretário, obrigado pela presença, boa tarde para Vossa Senhoria. Gostaria, por favor, que o secretário pegasse o microfone, se apresentasse nome completo, CPF e RG, do secretário, para que a gente possa registrar aqui. Só uma questão de ordem. Antes de passar para o secretário, eu queria provar aqueles requerimentos que... Aproveitar que nós temos quórum, depois a gente está tendo, sai, okay. Não tem quórum. Por gentileza, alguém tem que apresentar algum requerimento, a gente já podia aprovar de planos. Não. Quais são os requerimentos? Bom, primeiro foram os requerimentos já falados na sessão anterior. Requer o encaminhamento da solicitação, colaboração titular do secretário municipal de estrutura, do Zanel Matos, requerendo informações e providências. Aquelas medições que foram entregues, enfim, que eu falei na sessão anterior. E também aquelas questões das paralisações, e uma que eu queria propor aqui à SEI. Eu estive falando com o presidente do CREA, do senhor Francisco de Almeida, e ele solicitou a nós que pudéssemos ter aqui o apoio integral do CREA nas questões técnicas. E eu achei aqui pertinente e queria colocar em apreciação aqui, porque aqui nós vamos trabalhar com muitos dados técnicos e, apesar de ser engenheiro civil, eu creio que outro colega aqui da engenharia poderia contribuir também com essas questões. Queria colocar em apreciação esses dois requerimentos, por gentileza. Referente aos dois requerimentos, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os dois requerimentos, de autoria do nobre vereador Vinícius Siqueira. E agora eu queria, então, que o nobre secretário, Vossa Senhoria, se apresentasse, secretário, junto com o número do CPF e RG, por favor, para que conste de maneira, um registro nessa casa agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. É um prazer estar aqui. Meu nome é Marcelo Ferreira da Costa, sou secretário municipal de Educação e Esporte da cidade de Goiânia. O meu RG é 1641784, SSPGO, CRBM 735, Terceira Região, Goiás, e o meu CPF 533-114-50191. Secretário, recentemente o Ministério Público Federal publicou uma determinação exigindo que a Prefeitura de Goiânia retome em caráter de urgência as obras dos CMEIs da capital, que estão paradas desde 2015. Na condição de secretário municipal de Educação, o senhor pretende cumprir essa determinação? Nós fomos proativamente lá ao Ministério, conversamos com o promotor Marcelo Wolff e falamos para ele sobre o panorama que nós encontramos das obras e todas as providências que nós estamos tomando para fazê-lo. Desde 2017, nós fizemos um diagnóstico dessas obras e começamos, a partir de então, a mapear quais eram os problemas que nós tínhamos. Empresas que tinham falido, abandonado, e começamos todas as questões legais referentes à continuidade. Então, na verdade, nós, desde 2017, estamos trabalhando para que haja continuidade de todas essas obras. Gostaria, por favor, secretário, que o senhor fosse um pouco mais específico nessa pergunta minha. Se o senhor pretende, como secretário, se existe já um cronograma de trabalho dentro da Secretaria Municipal de Educação para poder executar essas obras, o retorno dessas obras de sementes. Sim, é isso. No ano passado,
nós começamos, a partir de janeiro, a trabalharmos não só com a parte de extrato legal com as empresas que estavam inadimplentes ou falidas, para que nós pudéssemos retomar, bem como retomamos com o CIMEC, que é o Programa Nacional, que trabalha com a vigilância dessas obras, o destravamento do CIMEC, que estava travado desde 2015. Então, na verdade, a partir de janeiro do ano passado, nós começamos com todas as providências necessárias para darmos andamento às obras. Isso está acontecendo nesse momento. A parte legal do distrato já foi feita. Nós estamos na fase de verificação das planilhas orçamentárias, adequação das planilhas orçamentárias, para, sim, a continuidade de todas essas obras. Daqui a pouquinho eu quero abrir uma sequência aqui, né, até regimental isso, para que todos os vereadores possam fazer as suas perguntas em sequência. Eu tenho mais algumas outras perguntas aqui. Na semana passada, eu até conversei com alguns vereadores, não sei se eu tive a oportunidade de conversar com todos, sobre o fato da gente se esforçar o máximo possível para que essa CEI ela seja uma CEI focada em objetivo. Um objetivo, claro, que é retomada das obras, porque se a gente for se ater aqui, de repente, em questões muito técnicas, é um tema muito amplo. O vereador sabe disso, que é engenheiro, né? Aí, por exemplo, medir qualidade de cimento, a intensidade de um cimento, enfim, é uma coisa que, no momento, de repente, seja subjetiva. O importante para nós, vereadores, é passar limpo a questão das obras paradas no município de Goiânia, né? E ver de que forma podemos colaborar para que essas obras sejam retomadas o mais rápido possível. Questão de ordem, presidente. Pois não. Só para discordar de Vossa Excelência, eu acho que nós temos que entrar assim na parte técnica. Eu, com a pequena experiência que eu tenho, por exemplo, essas medições que eu estou pedindo, elas são fundamentais para o andamento da CEI. Por exemplo, está lá um pilar de 40 centímetros que foi pago. O pilar lá está com 30. Além de ser a questão da segurança, também a questão do desvio, né? Porque a prefeitura pagou esse pilar por 40 centímetros. Fundação. Tem casos aí que eu já vi que essas vigas tinham que ter 3 metros de profundidade, está com 1, mas pagou 3. Então, esse tipo de coisa nós vamos ter que entrar sim. Não, mas aí já entra em denúncia, né? Se for uma denúncia realmente bem embasada. Mas eu acho que nós temos, técnicas, nessas visitas técnicas aqui, por isso que eu estou pedindo o CREA, para acompanharmos, eu tenho certeza absoluta que nós vamos identificar, sim, questões que foram pagas, um tipo de produto ou um tipo de serviço, nós vamos identificar outros. Então, esse caso aqui, essas questões técnicas, nós vamos ter que entrar, sim, aprofundar, sim, porque esse é o desvio da corrupção, esse é o desvio da obra que hoje esse tipo de corrupção, desvio de recursos, não é ali nos pagamentos, é na prestação do serviço e que tipo de serviço foi prestado de acordo com a planilha original que foi aprovada no projeto. Então, nós vamos, sim, ter que entrar nessas questões e não só de propositura, porque não adianta nada nós retomarmos a obra e esses desvios que possivelmente possam ter acontecido possam acontecer novamente. Então, é uma maneira da Câmara Municipal se posicionar quanto à questão da prestação de serviço, principalmente na questão dessas empreiteiras. Nós estamos sabendo aí que as empreiteiras elas mergulham nos preços, já contando com essa prestação de serviço errada. Então, nós não estamos tão preocupados só com essas obras que estão paradas, nas futuras obras da cidade também, sabendo que a Câmara Municipal vai estar de olho, sim, nessas questões técnicas. Muito importante o depoimento do vereador Vinícius. Quando eu falei em relação à parte técnica, senhoras e senhores, até para quem nos assiste pela TV Câmara, eu digo, por exemplo, de discutir a intensidade de um cimento quando aquele foco não vai trazer uma consequência lógica para a gente, uma investigação. Qual que é a intensidade do cimento aqui? É X ou Y? Né? E se não faz parte de uma investigação em andamento, não tem uma denúncia específica. No caso da fala do vereador Vinícius, ficou bem claro realmente que existem várias circunstâncias que podem ser deliberadas através de informações técnicas. Secretário, nós tivemos acesso, secretário, a um relatório da CGU, né, Controladoria Geral da União, de número 2017/01291, cada vereador contém uma cópia desse relatório. Esse relatório trata de fiscalização realizada no segundo semestre de 2017, do dia 3 de julho, até o dia 16 de agosto de 2017, nos CMEIs que estão com as obras paradas aqui na capital. Alguns pontos especificamente me chamaram a atenção. Primeiro, em vários pontos do relatório, é dito de maneira clara que a Secretaria Municipal de Educação não quis se pronunciar sobre essa fiscalização. Fica claro nesse relatório que o motivo da paralisação dessas obras é a falta de contrapartida do município, já que os órgãos federais estavam depositando regularmente os repasses,
Na ocasião, ou seja, em setembro de 2017, o senhor já era secretário. Por que a secretaria não quis se pronunciar sobre esse relatório específico da CGU? Não, todas as perguntas que nos foram feitas foram respondidas, talvez algumas informações que ainda estavam sendo levantadas por questões da gestão anterior não tinham ainda sido compiladas. Em alguns casos, nós tivemos que fazer distrato das obras, tivemos que buscar arquivos dessas obras, principalmente junto à CEINFRA, para que nós pudéssemos ter esse panorama melhor qualificado. Além, é claro, de todos os processos legais de distrato que nós tínhamos que fazer com as empresas. Dessa forma, nós recebemos visitas da empresa que foi enviada pelo Ministério da Educação. Essa empresa visitou as obras, fizeram as suas medições, fizeram as suas verificações, e todas essas informações que nós levantamos foram incluídas no CIMEC, que é o Sistema de Verificação Nacional, pelo qual o FNDE verifica o andamento das obras. Na verdade, só com a alimentação desse sistema é que o recurso federal é ou não destravado. Aqui no relatório específico do CEMEI, primeiro aqui, do Buena Vista, aqui fala da análise do controle interno, que diz que, em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em relação aos fatos apontados pela ZGU, Relatoria de Goiás, não há considerações a serem incluídas pela equipe de fiscalização, mas cita em todos os relatórios de todas as obras, no decorrer desse relatório, fala sobre isso, dessa não manifestação da Secretaria Municipal de Educação. Não, a CGU foi até a Secretaria, nós os recebemos e foi feito comentário acerca da fiscalização. Todas as informações que nos foram requeridas foram prestadas naquele momento. Secretário Marcelo, o senhor tem conhecimento se a construtora Almeida Prado, que na época, em agosto de 2015, executava obras de 6 CMEIs em Goiânia, se ela hoje ainda realiza obras no município de Goiânia? Não, não tenho conhecimento. Ok. Pelo menos não com a Secretaria. Eu gostaria de saber do senhor sobre a notícia veiculada recentemente que o CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Estratégico de Goiânia, vai colaborar nos próximos meses com as obras de conclusão dos Jardins do Cerrado e também do Buena Vista. Gostaria de saber se a notícia procede, que o senhor explicasse como vai acontecer essa parceria e se esse comitê, ou seja, o CODESE, terá algum tipo de retorno do Poder Público Municipal. Nós procuramos o CODESE, na verdade, desde o ano passado. O CODESE tem procurado a Secretaria de Educação e solicitado da Secretaria a integração e a parceria para ajuda no município de Goiânia, especificamente na educação. Recentemente, nós, então, solicitamos ao CODESE que nos auxiliasse no sentido da confecção, principalmente, dessas plantas e a atualização orçamentária para que nós pudéssemos dar continuidade ao processo. Porque só depois, com essas planilhas, é que nós podemos fazer novas licitações e incluir a licitação no CIMEC para que nós possamos receber o recurso federal. Lembrando que essas obras precisam dos recursos federais para serem concluídas. No caso específico do Buena Vista e do Cerrado, o CODESE ainda se ofereceu para que nós pudéssemos, a partir dessa parceria, terminarmos Secretaria de Educação, CEINFRA e CODESE essas duas obras. Sem nenhum tipo de contrapartida, sem nada a se oferecer em troca, porque é um comitê de gestão de desenvolvimento da região metropolitana, mas certamente tem interesses. Interesses sociais, interesses ideológicos, especificamente não tem nada aqui. Não se ficou firmado nenhum tipo de contrapartida. Os demais vereadores agora, eu só queria destacar o seguinte, que, até por ordem de chegada, a vereadora Priscila foi a primeira a chegar aqui, ela passa a vez, e gostaria agora de conceder uma questão de ordem para o vereador Vinícius Siqueira. Senhor presidente, só para fazer uma observação, nós também temos alguns empresários que têm responsabilidade com essa cidade, então eu não vejo nenhum problema. Nós temos uma seção social muito grande, e tem questões sociais que talvez muita gente ajuda. Então, eu vim com bons olhos essa questão dessa ajuda do CODESE, sim. Inclusive, hoje vou fazer uma solicitação aqui à Vossa Excelência e com a anuência dos pares
para que na próxima sessão nós possamos visitar o CEMEI do Buena Vista e do Cerrado, junto com o CODES, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Infraestrutura e junto com o engenheiro que formou junto comigo, que tocou as obras da Casa Alta, que é uma empresa que faliu, porque lá é uma tecnologia diferente dessas outras obras, então é umas especificidades que, se não tiver uma pessoa que tenha uma preparação específica para aquele tipo de obra, nós poderemos até pegar esse dinheiro e desperdiçar. Então, já se propôs, se propôs a vir contribuir com a ACEI e com essa parceria com o CODES. Mas, senhor secretário, entrando aqui em algumas perguntas e questionamentos aqui que eu tenho de fazer a Vossa Senhoria, hoje, essa ACEI ela aborda a questão das obras paradas, mas nós também temos qual é o prejuízo que essas obras paradas estão trazendo à cidade de Goiânia. Então, qual é o déficit hoje de vaga na rede municipal de atendimento dessa pré-escola, no caso o CEMEI? Qual é o déficit hoje que está hoje no sistema da Secretaria de Educação? Hoje nós temos no sistema da Secretaria um déficit de em torno de 6.000 vagas. 6.000 vagas. Provavelmente isso deve ser muito maior devido às pessoas que não fizeram nem inscrição. Então, quero que conste a ata que nós hoje, com essas obras paralisadas, estamos tendo um prejuízo, no mínimo, de 6.000 crianças sem atendimento nos centros municipais de educação infantil. Senhor secretário, então, eu só queria entender um negócio. Não ficou claro para mim, com a última vinda do secretário de Infraestrutura aqui, esse recurso que ele está vindo ser depositado na conta específica da Secretaria de Educação, essas medições e esses pagamentos, eles vão para que a CEINFRA faça uma anuência do que foi realmente construído, e quem está fazendo esse pagamento dessa medição é a CEINFRA, com a anuência só da CEINFRA, ou a Secretaria Municipal de Educação que está fazendo esse pagamento, que fez esse pagamento? Os pagamentos, toda a parte técnica é realizada pela CEINFRA. A Secretaria de Educação tem uma equipe de rede física, tem engenheiros, mas esses engenheiros da Secretaria de Educação não emitem o registro técnico. Na verdade, a parte técnica fica com a CEINFRA, que faz as medições, e, a partir daí, isso é colocado no sistema, no CIMEC. A partir da avaliação dessas medições no FNDE, esse recurso é, então, liberado para que a Secretaria de Educação faça, na época, fazia os pagamentos. Certo. O senhor já efetuou algum pagamento desses ou nenhum ainda, só a gestão anterior? Só a gestão anterior. Nós não fizemos nenhum pagamento. Nenhum pagamento. Certo. Essas obras estão paralisadas, então, todas na gestão anterior, e em 1 ano e 4 meses nós ainda não conseguimos retomar. Não. Nós temos problemas a serem resolvidos de 2015, que nós tivemos que rever toda a parte documental da obra, algumas verificações que foram pedidas em 2015 que não tinham sido cumpridas, então nós tivemos que recuperar historicamente essa documentação para conseguirmos colocar no CIMEC, depois de também várias visitas ao FNDE, para mostrar para as pessoas lá do MEC que nós estávamos retomando as obras, e algumas inconformidades que foram encontradas no sistema são muito graves. Só a CEINFRA é que consegue, tecnicamente, nos orientar. Então, nós estamos nessa... Essas inconformidades elas foram passadas para a Secretaria Municipal de Educação? As inconformidades foram colocadas em 2015 no sistema pelo FNDE. O sistema, a Secretaria tinha conhecimento, então, na época, dessas inconformidades, e, quando nós assumimos, nós percebemos e passamos, então, a tomar providências acerca de dirimir essas inconformidades. Certo. Secretário, havendo esse prejuízo social na cidade, eu já conversei com Vossa Senhoria algumas vezes e o senhor tinha algumas questões que estavam pensando em serem formas paliativas. Primeira conversa, o ano passado, era que o senhor ia implementar a questão da bolsa, né, particular. Enquanto não se terminasse esse imbróglio das obras aqui, a criança, a família, receberia uma questão financeira para poder pagar a sua escolinha particular. Esse foi esquecido, não veio por água abaixo, até hoje não se tocou mais nisso. Queria perguntar à senhora o que aconteceu. Depois deste ano, o senhor voltou a falar na questão das salas modulares, e nós já estamos aí no 4º mês, e as crianças da cidade de Goiânia continuam sem atendimento ao CEMEI.
E parece que cada dia que passa vai diminuindo. Nós estamos aqui numa crise hoje, até de funcionários no CEMEI. Por exemplo, o CEMEI 8 de março, aqui no centro da cidade de Goiânia, um CEMEI onde, teoricamente, todos querem vir trabalhar, porque é central, as suas crianças estão saindo às 14 horas, porque não tem funcionário. Como que o senhor, frente à pasta da Secretaria de Educação, como que a gente vai ter esperança que, em 1 ano e 4 meses, a situação está piorando? O que nós vamos ter? Vai ter vaga de CEMEI? Nós vamos construir e entregar essas obras aqui que estão paradas, para as crianças tenham atendimentos? Esses planos da Bolsa, dessas salas modulares, que são paliativos, e é um gasto a mais, porque já tem um prejuízo aqui. Obra parada, cada dia que passa, ela é mais cara, ela é deteriorada, a contrapartida era X, hoje é 2X, e ainda você tem que pagar salas modulares ou bolsa, porque essas obras não vão. Então, o prejuízo é imenso, sem sombra de dúvida, imenso. Mas, além do prejuízo financeiro, que esse atinge todos nós que estamos aqui, o prejuízo maior que tem é na violação do direito da criança e do adolescente. Essa violação, para mim, nós pagaremos ela por anos na frente. Porque uma criança que tem vaga no CEMEI, ela está tendo oportunidade agora. A outra, que fica sendo cuidada pelo irmãozinho ou pelo vizinho, é onde atende lá, onde que os maiores casos de conselho tutelar hoje é justamente porque a mãe não tem onde deixar os filhos. E aí vem a violência doméstica, vem a violência sexual, pela falta de crianças estarem no CEMEI. Então, eu queria que o senhor, há tantos questionamentos que eu fiz aqui ao senhor, e esses prejuízos sociais, qual que é o posicionamento da secretaria, o senhor como secretário, o senhor despacha com o prefeito, qual que é o posicionamento? Porque esse prejuízo ele não vai ser só agora, esse prejuízo ele fica aí para as gerações. Bom, primeiro, dizer que eu me solidarizo com cada palavra dessas, enquanto professor universitário, sempre disse acerca desse prejuízo, da necessidade de todos trabalharmos juntos em prol de educação de qualidade. É muito importante nós termos essas oportunidades de transformar saber teórico em capacidade prática. Estar à frente da secretaria é um momento em que você pode traduzir uma série de falas, assim como a do senhor, que nós também temos na universidade, em realidade. Porém, quando se assume a secretaria, nós temos que trabalhar sobre a forma da lei. E uma das coisas que nós temos nesse sentido, quando nos dizemos respeito às obras paradas, é que a Secretaria da Educação, a Prefeitura de Goiânia, nas outras gestões, ela teve a oportunidade de fazer as obras. Ela teve a oportunidade de planejar bem a educação. Ela teve a oportunidade de reduzir o déficit em Goiânia. Ao não fazê-lo, ela gerou esse passivo. E, cada vez que uma obra para, o prejuízo não é só grande do ponto de vista social, mas para a prefeitura, para as prefeituras, do ponto de vista legal, é muito complicado, porque você entra numa seara jurídica e você tem que ter, então, todo um processo de conhecimento dos trâmites que aconteceram até ali, do que foi pago, do que não foi pago, dívidas que existem porventura. E só depois desse inventário é que nós conseguimos realmente tomar providências. Só aí a gente já tem um atraso que acontece. Sim, no ano passado, nós propusemos uma série de possibilidades alternativas que eu vou discorrer em seguida. Primeiro, assim que cheguei, nós reunimos a equipe, olha, vamos colocar os contratos temporários, vamos trabalhar e nós vamos substituir os contratos temporários na medida em que nós chamarmos os concursados. Em seguida, por um impedimento legal, nós não pudemos mais colocar contratos temporários, começamos a fazer chamados concursados como era planejado e previsto, só que o fato de nós não podermos, legalmente impedidos, de colocarmos os contratos temporários para depois serem substituídos, nós chegamos em um momento em que os contratos findam e eu não tenho ainda o concursado para colocar no lugar. Era uma questão muito lógica. A ideia é que, talvez por desconhecimento da nossa função,
da história de educador que eu tenho, as pessoas disseram, não vamos confiar nisso, não. Mas a verdade é que o plano era termos todas as escolas com contratos e depois fazermos a substituição gradativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim, nós fizemos algumas proposições alternativas, inclusive conversando com o MEC, conversando com o Estado, conversando com outros estados, acerca de alternativas para que nós pudéssemos dirimir essa falta de vagas de forma um pouco mais rápida. A bolsa, o voucher, ou como tem se chamado pelo Brasil afora, ela é uma solução interessante, mas ela tem que ser discutida de forma adequada, porque essa Secretaria de Educação, essa gestão, e até onde eu conseguir me comprometer, ela nunca vai subverter a função que o Estado tem de prover educação. Eu tenho um pensamento moderno, no sentido de que nós temos que modernizar o processo educativo, sim, temos que fazer as parcerias necessárias, mas que isso nunca subverta o papel que o Estado tem. Mas, especificamente sobre as obras, né? Onde está o gargalo, onde está o ponto de tensão que, de 1 ano e 4 meses para cá, a Prefeitura não conseguiu executar nenhuma obra de CEMEI? Pela ordem. Eu fiz 2 perguntas para ele estava terminando ainda. Mas estava na parte da educação, vereador. Sim, né? Sim, mas ele estava chegando no ponto de que foram 2 medidas paliativas, que aí, para o senhor entender meu raciocínio, eu quero fazer um somatório do que ele seria gasto nessas medidas paliativas por não ter terminado essas obras. Esse é o... Bom, então, essas bolsas elas seguem em avaliação. A dificuldade que a gente tem com a bolsa, o que seria o prejuízo para o Estado é que, quando eu faço a bolsa, o fato de eu não conseguir receber de volta do Fundeb, porque eles não vão entrar no censo, o estudo está sendo nesse sentido, inclusive em negociação com o Ministério da Educação, como nós podemos figurar no censo, ou então só o Tesouro arca com isso, e isso aí nós temos que ter responsabilidade nesse sentido. As salas modulares, elas também são uma solução interessante, até porque são rápidas, elas podem ser trocadas de lugar, podem ser levadas para outros lugares, elas podem, inclusive, substituir escolas inteiras, além da construção rápida em bairros que estão surgindo. Ela é uma solução moderna, prática, porém, como é uma solução nova, ainda no Estado de Goiás e no Brasil, você tem muitas empresas oferecendo serviços que não são adequados. Nós começamos o nosso processo, tivemos que dar uma interrompida, exatamente porque, ao visitar Rio Verde, onde essas salas foram compradas, nós percebemos lá um problema na licitação, e, para evitar que nós pudéssemos causar algum tipo de prejuízo para o município com uma licitação que não estivesse com o termo de referência bem escrito, nós tivemos uma pausa para fazermos consultas jurídicas nesse sentido, para dirimirmos os erros que tinham acontecido em Rio Verde, para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa licitação, que aqui, nesse momento, continua, ela está em curso. Além disso, para também facilitar o processo, nós aderimos à ata de registro de preços de Senador Canedo, que fez lá, eles conseguiram terminar em dezembro, isso já foi feito, está concretizado, está em trâmite também, e fizemos com o Ministério Público do Trabalho um convênio para que eles pudessem fazer doação dessas salas modulares também para nós. Esse convênio está já praticamente no fim. Nós estamos aguardando uma manifestação do Ministério Público do Trabalho para a gente poder fazer já a colocação dessas salas. Então, essas soluções que são práticas, são rápidas, mas também, por conta dessas questões burocráticas, elas não atendem o tempo que a gente quer, né? Eu falo muito que o tempo pedagógico ele é muito mais rápido do que o tempo administrativo. A gente pensa muito mais rápido pedagogicamente, mas nem sempre o tempo administrativo acompanha a vontade pedagógica de se realizar a educação. Questão de ordem agora para o vereador Cleber Moraes. Na sequência, o delegado Eduardo Prado, o vereador Priscila vai falar? Passar primeiro para a vereadora, então, porque ela foi a primeira a chegar, né? A questão de honra para a mulher primeiro. Boa tarde a todos. Enquanto nós aguardávamos o começo da SEI, o secretário Marcelo e eu tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre outros temas relacionados à educação que não são objeto da SEI. A única coisa, professor Marcelo, que me preocupa bastante, eu acho que preocupa todos os vereadores, a sociedade de uma maneira geral, é o time dessa administração.
porque nós já estamos com 1 ano e 4 meses de gestão e assim, nós não temos nada em concreto ainda, né? E isso preocupa bastante, porque é uma gestão de 4 anos e essa pessoa que está aguardando a vaga, para ela isso é muito importante. Então, isso é bastante preocupante, eu acho que está muito lento todo esse processo. Nós temos o relatório aqui das obras paralisadas que a Secretaria enviou para nós, e nós temos também esse relatório que o senhor tem em mãos, que é o da CGU. Eu acho que seria importante para os vereadores, que são membros, para o relator, que nós passássemos a situação atual de uma por uma delas, que o senhor pudesse falar uma por uma dessas, como que está essa questão, porque no relatório aí parece que já tem obras até que já foram entregues, que o senhor mencionou, então não está 100% atualizado, até porque no nosso relatório tem um Ctrl+C, Ctrl+V em todas elas, que é assim, empresa contratada abandonou a obra, o município tomou os procedimentos legais para rescisão contratual e foi aberto um novo processo. Então, eu acho que seria importante a gente passar uma por uma, foi feito de extrato. E outra questão, nós temos aqui um relatório que, em 2000, que o governo, a gestão do Paulo Garcia, devolveu, né, perdeu um recurso de 19 milhões para a construção do CIMEIs. E se atualmente dessa gestão já tem a devolução de verbas específicas para dessas obras? Se em 2018 já houve devolução de verba para o governo federal? É uma pergunta que eu não tenho resposta nesses relatórios, se em 2018 tem a devolução. E tem uma obra que não consta nesse relatório e que foi objeto de reunião com o senhor, onde nós solicitamos a devolução do prédio do Jardim Europa 2, que estava em posse da Comurg, que era um CIMEI, né? E como que está a situação da entrega dessa unidade? Porque a gente tem informação que ela está pronta já há um tempinho e não está inaugurada. Bom. E ela não consta no relatório. Tá. Bom, vamos começar pelo que é mais importante, né? Não houve devolução de nenhum tipo de recurso, até porque, e aí um pouco da justificativa, em gestão nós temos que tomar providências escalonando as prioridades. É claro que é muito importante retomar as obras, mas quando nós chegamos em 2017, alguns dos termos de referência, alguns dos termos de ajuste dessas obras estavam vencendo em 15 dias. Então, nosso esforço inicial foi todo para adequar os nossos relatórios para o CIMEC, porque essas obras iriam ser findadas, iríamos perder esses prazos. Então, nós passamos bastante tempo, alguns dos primeiros meses, respondendo a diligências do CIMEC, respondendo diligências do FNDE, para que nós não perdêssemos nenhuma dessas obras. A ideia é que já havia bastante tempo que não se respondia, o CIMEC estava atrasado, já tinha informações defasadas de 2015, e com ARTs que não tinham sido informados. E, se nós não tivéssemos tomado essas providências inicialmente, nós perderíamos todos esses termos. Então, as obras o recurso teria que ser devolvido. Depois desse primeiro movimento que nós fizemos, nós passamos, então, a inventariar e começar os distratos legais. Como a linguagem do CIMEC é uma linguagem padronizada, vereadora, por isso que essa linguagem que a senhora vê é muito parecida. O CIMEC ele responde sempre igualzinho, é sempre de quadradinho assim, e as respostas são sempre as mesmas. A diligência foi feita tal, processo tal, constatou-se tais irregularidades, tais. Foi sanado tal, o engenheiro tal colocou o relatório tal com a RT tal. Então, essa é o tipo de informação que nós prestamos e recebemos com o CIMEC. Feita aí o distrato legal, ele tem um processo e um tempo para fazê-lo. Então, nós fomos tratando isso. Depois que nós terminamos de fazer todos os distratos, nós começamos, na verdade, a cobrar mais intensamente da CEINFRA, que nós tínhamos pedido em fevereiro, para que eles fizessem as planilhas de atualização. Essas planilhas de atualização é que nos permitem licitar o restante da obra, porque é preciso saber quanto é que foi feito, quanto é que foi perdido por degradação, para que nós possamos fazer essa medição para, então, licitarmos novamente para terminar a obra. De maneira simplificada, é possível, por exemplo, que uma obra que tenha tido um problema na contrapartida do município, né, e várias apresentaram esse problema aí, mesmo assim, a prefeitura conseguir pleitear aí novos convênios e recursos federais? Sem nenhum problema. Nós não deixamos nenhum tipo de informação pendente no CIMEC, o que nos habilitou a novas contratações. Para vocês terem uma ideia, falando de lapso de tempo,
Eu estive com o ministro em janeiro do ano passado, estive com o presidente do FNDE, Dr. Silvio Pinheiro, falamos sobre o programa de ações articuladas do Ministério da Educação, que é por onde vem o recurso para novas obras, porque nós também fizemos já o planejamento das obras dessa gestão para nós começarmos. O PAR, que foi acordado em janeiro, só foi aberto agora, na passagem de dezembro para janeiro desse ano. Ou seja, o governo federal não liberou nenhum tipo de acesso ao sistema no ano passado inteiro. Isso serve tanto para novas contratações quanto para liberação de recursos. Então, nós ficamos fazendo a tarefa de casa, no sentido de colocar toda a parte legal de forma adequada, para que nós pudéssemos, então, colocar no sistema toda essa informação e nos habilitarmos a receber o recurso que vem. Em nenhum momento houve nenhum prejuízo, porque todas as informações que estavam pendentes foram prestadas de alguma forma, seja solicitando prazo, quando nós não tínhamos o documento ainda pronto, seja respondendo exatamente o que a diligência pedia. Então, cada CMEI, cada obra dessa, tem um fato diferente que foi respondido, seja pela Secretaria de Educação, seja em conjunto com a CEINFRA. Nesse momento, nós estamos na fase de conclusão das planilhas orçamentárias. Tão logo a CEINFRA nos ofereça essas planilhas, nós já vamos começar o processo de licitação para a retomada das obras. Eu passo agora para a questão de ordem, né, do... Ah, tá. Bom, o Jardim Europa 2, nós tivemos notícias, né, tanto a partir dos vereadores quanto da comunidade, daquela obra, fizemos a verificação, solicitamos a devolução da obra por parte da Cormug e passamos, então, a fazer toda a parte de reforma. É um processo mais complicado, uma escola que não tem diretor, o repasse de recurso é um pouco mais difícil, nesse caso. Nós fizemos todo esse processo. Hoje ele está praticamente pronto. Algumas questões de segurança que foram verificadas no final da obra nos fizeram retornar para fazer algumas verificações, mas a obra está praticamente pronta para ser liberada realmente. Passo agora a questão de ordem para o vereador Cleibe. Na sequência, o relator delegado Eduardo Prado. Boa tarde, secretário Marcelo, Mário, Fábio. É bom dizer que o pedido para voltar ao CMEI Jardim Europa 2, quem fez fui eu. Vamos deixar isso aqui registrado. Inclusive, secretário, tem a questão também do centro comunitário do Novo Horizonte. Novo Horizonte não tem nenhum CMEI. Jardim Europa tem 3, Vila Boa tem 1, Cachoeira Dourada não tem nenhum. Aí o Jardim Presidente tem 1, né? E aí o prefeito autorizou que fosse convertido o NAS, aliás, Núcleo de Assistência Social do Novo Horizonte, para um CMEI, que fica junto à Escola Municipal Professor Percival Xavier Rebelo, né? E ali fica ali um polo de educação. Então, no primeiro momento, eu queria ver com o senhor como que estão essas duas questões. Aliás, o CMEI Jardim Europa 2 já foi falado, né? Mas do NAS do Novo Horizonte, que fica ali na mesma região, e ali traria 150, 200 vagas tranquilo, né? Como que está essa situação com as SEMAS ali para transformar aquele polo, para desafogar um pouco dessa demanda que tem. Outra questão também é em relação a essa demanda que o senhor falou de 6 mil vagas. Isso aí tudo é CMEI e educação básica, educação infantil de uma forma em geral, até o ciclo 3. Não, educação infantil. Só educação infantil. Tudo, então, com o ciclo de formação humana, toda a demanda que tem, seria de quantas vagas no total? Muito pouco. Nós não temos problemas com a parte dos ciclos, a parte que é a escola, porque o que acontece é que, na parte dos ciclos, já na educação fundamental, nós temos mais crianças, legalmente existe uma legislação para isso, existem mais crianças na sala de aula. A discrepância que a gente tem é que nos CMEIs nós temos muito poucas crianças por sala. Isso faz com que a capacidade do próprio público seja pequena. Então, onde numa escola eu atendo lá 300 crianças, eu atendo 100 crianças, por exemplo, em um CMEI. Por isso faz com que as vagas acabem sendo, a necessidade de vagas acabe sendo maior. Então, na educação, no ensino fundamental, nós não temos problemas. Uma ou outra necessidade de vaga que aparece, nós vamos alocando nas regiões, e isso hoje não é um problema para Goiânia. Não tem déficit hoje? Hoje não é problema para Goiânia.
Não tem ninguém fora hoje do ensino fundamental por falta de vaga. Não tem. Que seja por demanda, não. Existem, às vezes, alguma pessoa que aparece, uma família que se muda, alguém que se transfere, vai entrando em contato com a secretaria e a secretaria vai, então, indicando locais para essas pessoas. E do NAS do Novo Horizonte? Do NAS Novo Horizonte, eu entrei em contato com o secretário de Assistência Social, ele ficou de me retornar com uma proposta de uso compartilhado daquele próprio público. A partir daí, nós vamos fazer toda a parte de adequação, faz a plantinha para isso, e depois disso nós começaremos as obras para adequação. Bom, o principal objetivo dessa CEI é fazer as coisas, as obras funcionarem, né? Ver aí o que foi gasto, por que foi gasto, o que falta para terminar, né? E aí a gente se fala muito aqui em 13 CIMEIs. Esse número até fica 13 o tempo todo aqui. Mas fica muito superficial. E eu já conversei muitas vezes com Vossa Senhoria, desde janeiro do ano passado, a gente vem conversando sobre isso aí, sobre as salas modulares, aquisição de vagas em instituições particulares. Mas qual que é o raio-x aprofundado que o senhor faz em relação a essas obras paradas? O que de fato tem condições de ser retomado, principalmente em conjunto com o governo federal, né? Qual o raio-x que o senhor faz, de fato, desses 13 CIMEIs? Aliás, tem também proposta para ter novos CIMEIs, além desses 13 que emperraram de vez? Tá, vamos por etapas. Sim, a gestão ela naturalmente resolve os problemas que ela herda, isso é normal, mas também faz a parte de planejamento dos seus próprios CIMEIs, da sua própria infraestrutura planejada. Nós já temos planejamento para isso, para abril agora em janeiro, nós já começamos a inserir no sistema as propostas. No início, elas são só propostas para o MEC, que retorna depois dizendo, olha, há condições. A partir daí, nós firmamos os termos de compromisso. E o MEC sinaliza com o recurso, se tem ou não recurso em caixa para se fazer. Aconteceu em tempos passados, do MEC autorizar, por exemplo, a confecção, a construção de CIMEIs sem dinheiro em caixa, que gerou aí no Brasil inteiro uma série de equívocos. Nesse caso, para os novos CIMEIs, né? Sempre para novos CIMEIs. E essa abordagem do vereador Kleiber entra naquela questão, naqueles 21 CIMEIs que ficaram para trás, que poderiam ter sido projetados pela prefeitura e não foram? Sim. Muitos CIMEIs que poderiam ser projetados não tinham lastro com o Ministério, que nos disse de pronto que o Ministério não tinha esse recurso. Mas eles chegaram a ser projetados? Houve processo licitatório ou não? Não. Nós começamos agora com... estamos inserindo ainda esse material no CIMEC. 15 CIMEIs foram planejados para serem inseridos. Esse processo está acontecendo nesse momento, né? Ele estava comentando sobre as obras. As obras têm percentuais diferenciados. Elas sendo retomadas e dirimidas todas as inconformidades, e aí eu estou falando que cada caso, né, cada CIMEI tem um fato diferente. Existem algumas, o vereador falou agora há pouco, sobre inconformidades, foram verificados em 2015 algumas coisas que são importantes mesmo, vigas que estavam fora de lugar, fundações que não podiam ter sido feitas daquela forma. Nesse caso, a CEINFRA, em conjunto com a Secretaria, vai ter que refazer toda a parte de planejamento e entrarmos em contato com o MEC para que nós possamos readequar essa planta para dar continuidade à obra. Nós não temos um levantamento preciso, porque a CEINFRA precisa fazer isso para nós, de qual que do que tem que ser demolido, por exemplo. Todas as obras, vereador Kleiber, têm condições de serem retomadas, sim. Todas elas podem ser dada continuidade. Agora, como eles têm percentuais diferentes já de construção, nós teremos tempos diferentes de concretização da mesma forma. Então, para zerar esse déficit de 6 mil vagas, quantos CIMEIs o senhor visualiza que a gente precisaria? Ou depende da região? Como que seria? Esse processo é um processo dinâmico. Na verdade, nós vamos criando novas vagas, seja com salas modulares, seja com bolsas, seja com convênios que são feitos com entidades filantrópicas, que está escrito no Plano Nacional de Educação, Meta 1, Estratégia 1.7. Qualquer dessas decisões que são tomadas, nós vamos dirimindo esse quantitativo de vagas
a cidade vai crescendo, novas vagas são requeridas, e o planejamento que a prefeitura tem que fazer é que, para no desenvolver da cidade, no crescimento dessa cidade, nós possamos ir provendo as vagas necessárias. Eu não acredito que a gente tenha um ponto final, nós acabamos, né, a não ser que a cidade realmente se congelasse. Mas é um processo dinâmico, nós temos que ir construindo os CMEs que estão parados, planejando novos CMEs, dirimindo essas vagas e provendo as novas que ainda surgirão. Esse é um processo que a cidade tem que estar preparada, a Secretaria da Educação tem que estar preparada, e nós todos temos que trabalhar juntos para diminuir o déficit de vagas. Tá, então, em cima desse déficit de vagas, o governo federal colocou a pré-escola 5 anos, depois lançou pré-escola 4 anos. Né? E aí, nas nossas escolas de tempo integral, não seria uma alternativa estar desviando, trazendo essas crianças do CIMEI para essa pré-escola 4 anos e pré-escola 5 anos, e até ampliando esses atendimentos nas demais escolas para desafogar esse número de 6 mil vagas? Perfeitamente. Isso é um raciocínio extremamente correto. É o raciocínio, o senhor está fazendo um raciocínio que o MEC está dizendo para que todo o Brasil faça. Com a educação básica indo agora de 4 anos em diante, nós temos essas crianças aptas a ficarem nas escolas. Recebendo essas crianças na escola e fazendo o processo que a gente chama de gestão compartilhada com os estados, a gente chama de regime de colaboração. Com esse regime de colaboração, os anos finais, 6º, 7º, 8º e 9º, mas principalmente 7º, 8º e 9º, os estados passam, então, a irem absorvendo essa demanda, que é uma demanda mais próxima do estado, já que esses alunos já têm uma proximidade com o ensino médio. E, cada vez que a gente faz essa disponibilidade de vagas de 7º, 8º e 9º, abrem-se novas vagas de educação infantil. Cada vez que a gente pega 4, 5 anos e leva para a escola, abrem-se novas vagas de educação infantil. Então, além da parte de construção, a parte de gerenciamento da rede é muito importante, porque, se nós não pensarmos de forma inteligente a rede, não adianta construir CMEs. Você vai construindo e a demanda irregular vai enchendo de forma irregular a rede, e existe um limite. A cada CMEI que nós construímos, nós temos que ter profissionais para lá, cada CMEI tem um custo mensal para o município, e, se nós não fizermos isso de forma regular, científica e estratégica, depois de algum tempo, a rede não tem longevidade, ela não se paga. Então, apesar de sermos serviço público, o recurso que nós temos é recurso das pessoas, pode não ter o caráter privado, mas a responsabilidade do uso correto do dinheiro, para que ele possa render o máximo possível de benefício para a população, isso tem que ser garantido. Secretário, eu vou passar uma questão de ordem já para o vereador Carlinhos Café. Antes, eu queria perguntar para Vossa Senhoria, porque eu me lembro que, durante a campanha do ex-prefeito Paulo Garcia ainda, né, primeiro ele herdou, né, o mandato do prefeito Luiz Rezende, ele ficou 1 ano e meio, depois ele veio para a eleição dele. Né, e foi muito propagado na época que a promessa da prefeitura na época eram 80 CMEs que seriam construídos em Goiânia na época. Se não me engano, não chegou nem a 30. Né. Agora também eu vi, entre todos os candidatos a prefeito na última eleição, uma forte ênfase para essa questão de você poder zerar o déficit de CMEs aqui em Goiânia. Isso é possível ou é utopia, secretário? Eu falo muito em palestras que eu dou na rede estadual, municipal, particular, federal. Em educação, a gente projeta o ideal e persegue utilizando as ferramentas do real. Educação não se faz... a gente não pensa em educação como uma coisa finita. Quando nós começarmos a pensar em redução final do processo de déficit, vai chegar uma nova demanda, que é: e a qualidade? Nós vamos perseguir a qualidade. Depois disso, outro tipo de demanda. Então, eu acho que nós vamos reduzir, sim, muito, mas esse processo dinâmico que nós temos de chegada de pessoas, nascimento de pessoas, a cidade vai crescendo, nós nunca teremos um momento estático da educação e dizer assim: olha, agora a gente não precisa fazer mais nada em educação. Eu acho que a educação sempre vai pedir mais e nós sempre temos que planejar melhor para que nós possamos prover educação de qualidade. Vereador Carlinhos Café. Obrigado, presidente. Está com Vossa Excelência. Alisson Lima, boa tarde a todos os vereadores, professor Marcelo. Já foi falado aqui praticamente tudo em relação às obras paralisadas, os questionamentos. Eu achei interessante o vereador Vinícius falar dessas questões de medições, e aqui me preocupou muito
quem autorizava essas medições e de que forma eram feitas em questão de fundação, de colunas, o que foi aplicado, material aplicado. Mas, especificamente, o meu amigo o delegado Eduardo Prado também é da minha região. Nós que somos vereadores, professor Marcelo, todos os dias nós somos cobrados e somos, aos olhos da população, nós somos o responsável por que uma obra está paralisada, principalmente CEMEI. O vereador Vinícius falou que um déficit parece de aproximado de 6 mil. Se for apurar, vereadora Priscila, eu acho que dá de 20 a 30 mil, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. Eu acredito que seria isso, que não tem um dia sequer que 10, 15 mães me procuram para vagas. O Parque Ateneu tem 42 mil habitantes, Ville de France, Arco Verde, Brisa do Cerrado e Vale das Brisas, que é dentro do Parque Ateneu, tem aproximadamente mais 10 mil habitantes, e o Jardim Marilisa, que é do lado, mais 10 mil. Então, nós temos aí um município dentro da cidade de Goiânia maior do que 146 municípios goianos. Então, imagina, sou o representante ali daquela região e todos os dias eu vejo nas redes sociais, vereador foi eleito e não consegue sequer terminar uma obra que há quanto tempo ela está aqui paralisada, ela está aqui para desmanche de carro, usuário de droga, está sendo depredada, e o que não é cobrado o secretário, não é cobrado o prefeito, mas o vereador, todos os dias, na feira, no açougue, na padaria, todos os dias ele é cobrado e responsabilizado. Eu queria fazer uma pergunta, objetivamente, para o senhor, fazendo do Parque Ateneu especificamente, eu vou estar fazendo de todas. Por que o CODES, primeiro, qual foi o critério que ele usou de escolha desses dois CMEs, e não por uma forma de sorteio? Especificamente, essa obra do Parque Ateneu, quando ela será retomada, se será retomada, o recurso que foi aplicado, o restante, se ele continua numa conta, e também a autonomia da Secretaria da Saúde, já que ela tem da educação, já que ela tem engenheiros, por que depende de outra secretaria, aí eu acho que estão em trave uma burocracia muito grande, que emperra muitas questões a serem resolvidas, porque a Secretaria da Educação tem os engenheiros, e ela depende de uma outra secretaria, que é a CEINFRA, para fazer os projetos. Por que não, dentro da Secretaria de Educação, ter a autonomia de fazer os seus projetos e dar celeridade nessas obras? Mas, resumindo, Parque Ateneu, quando será retomado essas obras, depois de 1 ano e 4 meses? Eu preciso dar essa resposta, sou vereador de Goiânia, quero a resposta de todos, mas especificamente aonde eu moro há 30 anos, Parque Ateneu, secretário. Bom, vamos por etapas. A questão do CODES, ela, na verdade, reflete essa não inércia da Secretaria de Educação. Eu, preocupado, assim como todos os senhores, me incomoda muito o processo, essa vagarosidade, essa dificuldade que nós temos burocrática me incomoda muito. E eu, então, quando vi que a CEINFRA não estava conseguindo fazer todos os projetos na velocidade que nós estávamos buscando, nós passamos a procurar alternativas possíveis. Eu entrei em contato com o reitor da UFG, que tinha já ido falar comigo em setembro, outubro. Depois da posse, tive com ele. Eles têm uma ata de registro de preços que terceiriza serviços de plantas e orçamentos pela Federal. Nós aderimos àquela ata de registro de preços para que nós pudéssemos dar celeridade à confecção das plantas. O senhor se lembra disso? Nós conversamos no ano passado e eu disse, olha, eu estou dependendo das plantas. E nós cobramos juntos, né, disso. Então, essa foi um dos movimentos que foi feito pela Secretaria da Educação. Eu solicitei, então, do nosso reitor da Federal. Além disso, o CODES ainda tinha oferecido serviços e, de forma análoga ao que eles tinham feito lá na 44, naquela transposição lá, eles tinham doado o projeto. Eu falei, poxa vida, se nós temos essa possibilidade, por que não agilizarmos o processo de confecção das plantas e atualização orçamentária para que nós pudéssemos dar celeridade? Então, procuramos também o CODES
e solicitamos do CODES ajuda nesse sentido. As tratativas posteriores a isso já são desdobramentos da primeira conversa que eu tive com o CODES ainda no ano passado, de como é que nós íamos fazer essa questão das plantas, e esse processo já vem sendo tramitado. Em uma outra reunião posterior, o CODES disse, olha, nós temos 2 CMEs, que é o Buenavisto e Cerrado, que estão faltando 10% para terminar. Como eles só faltam 10%, além da parte de plantas, pode ser que a gente consiga dar alguma ajuda. Nós dissemos ao CODES, toda ajuda é bem-vinda, porque o próprio público não é da prefeitura. O próprio público é da população, e todas as pessoas que puderem contribuir de alguma forma estão fazendo isso não para o prefeito, não para o secretário, não para a prefeitura, mas estão revertendo toda essa ajuda, toda essa contribuição para a sociedade. Então, qualquer empresário, qualquer pessoa que ajuda a educação de alguma forma, nós temos como exemplo isso os Amigos da Escola, que já é um projeto antigo que tem feito muito sucesso no Brasil. Análogo a isso também é possível se ajudar de alguma forma. Então, essa é a justificativa das duas escolas. A retomada das obras. Tão logo nós possamos ter em mãos as plantas e as atualizações orçamentárias, nós vamos repassar para a SEMAD. Tu está falando por que nós temos os engenheiros, porque a 276? A 276 regulamentou assim que toda a parte de infraestrutura, a CEINFRA que cuida, toda a parte de licitações, a SEMAD que cuida. Então, a Secretaria de Educação não licita, a Secretaria de Educação não desenha, não faz a parte de planejamento de planta. Mas poderia vir a fazer? Se houvesse suporte legal, sim. Não sei como isso poderia acontecer. Porque são secretarias ordenadoras de despesa, né? Educação, saúde, CEINFRA, enfim. Saúde faz as suas licitações. A vereadora Priscila TJ está querendo apresentar agora alguns requerimentos, né, vereadora? Só um? Eu vou só deixar formal, aliás, verbal, e entregar agora formalmente, porque eu preciso sair para uma reunião. Eu acho que seria importante a gente fazer um convite ao promotor do Ministério Público Federal, Marcelo Ovo, que fez o levantamento dessas obras, para ele comparecer também na CEI, na outra CEI que nós fizemos, o doutor Fernando Krebs veio para oferecer. Eu acho que seria muito importante, ele tem um relatório, inclusive, secretário Marcelo, eu vi numa reportagem aqui de março, recentemente postada, que ele deu um prazo de 60 dias para a prefeitura. Foi entregue um relatório nas mãos do prefeito, solicitando coisas básicas, inclusive, que é a vigilância e proteção dos canteiros que estão abandonados. Então, eu acredito que a prefeitura ainda está no prazo ainda que a prefeitura tem para entregar essa resposta desse relatório. Eu acho que seria interessante ter a presença dele aqui conosco. Eu vou deixar um requerimento e também da ex-secretária Neide Aparecida, a convocação dela, mas não precisa ser exatamente para a próxima semana, a gente aguarda as visitas. Senhor presidente, eu concordo com a vereadora Priscila TJ, eu acho que... Mas, assim, eu me sinto aqui um pouco de mãos atadas. Eu poderia aqui fazer muito mais perguntas aqui para o secretário. Se essa documentação me der suporte, nós temos aqui fotos. Vou falar aqui do CEMEI lá do Centerville aqui. Primeira coisa que você coloca numa obra é tapume. Aqui nas fotos nem tapume tem. Então, assim, eu precisava desses documentos para me ver se esses tapumes foram pagos, se não foram colocados de fato. Então, assim, eu volto a insistir. Eu concordo com a vereadora que nós precisamos ouvir mais pessoas, mas sem a gente ter essa documentação, pisar na obra, ver de fato como é que está, eu acho que esses elementos vão ficar muito superficiais aqui e a gente vai ficar meio que talvez tendo que reconvocar aqui as pessoas novamente. Eu sei que nós temos esse poder. Eu sinto a mesma coisa. Então, sim, eu queria propor que na próxima reunião da CEI nós possamos aqui, pelo menos, visitar aqui 3 dessas obras aqui, e junto com o auxílio do CREA, de engenheiros,
e com essas medições. Porque Então, vamos convidar o procurador, o promotor, para ir conosco na visita técnica, porque ele também está promovendo relatório e ele responde diretamente, Vinícius, Perfeito. inclusive ao retorno da verba do governo federal. Porque, dependendo do relatório que ele fizer, esse dinheiro volta. Porque Perfeito. ele não está sendo utilizado. Perfeito. Porque, assim, eu tenho uma amizade com o secretário Marcelo e eu acho muito solícito sua vinda aqui, mas, infelizmente, não acrescentou nenhuma informação no relatório que nós temos. Porque, assim, qual que é o prazo que a CINFRA vai entregar esses relatórios? Qual que é o prazo da retomada da obra? A gente precisa trabalhar com dados mais concretos, porque senão a gente fica assim muito no chover no molhado, sem acrescentar nenhuma informação. Agora, eu tenho uma preocupação, eu acho que o relator deveria anotar isso que foi mencionado aqui pelo senhor. O senhor falou que a atual gestão já levantou problemáticas da gestão passada. Eu gostaria de solicitar que o senhor apresentasse para a SEI esses dados e que o senhor nos comprovasse o envio dessas informações para os órgãos responsáveis, no prejuízo de estar prevaricando, uma vez que, se o senhor levantou esses problemas, tem acesso a essas informações, quais os caminhos que o senhor tomou, para onde foram enviadas essas informações, quem são esses responsáveis, afinal, essas obras são da gestão passada, é importante mencionar isso, para não ficar, professor Marcelo, acho que o senhor vai entender meu raciocínio. Eu participei da outra SEI que vinha da gestão passada dos problemas, para não ficar para nós e nem para a população um aspecto de continuismo de uma gestão para outra. Porque, a partir do momento que eu sou uma gestora ou uma vereadora, eu faço um levantamento de uma situação, eu preciso dar andamento para os órgãos judiciais competentes e apresentar. Se o senhor puder, apresente para a SEI também essa documentação. O senhor falou aí das problemáticas, das medições, de todos esses levantamentos que foram feitos. Tudo isso foi acrescentado ao CIMEC, ao Programa Nacional. Nós podemos tirar um espelho, então, dessas informações que foram inseridas no sistema federal. Colocar em votação agora, vereador Vinícius, então, a questão da próxima audiência, da próxima semana, em loco, né, em pelo menos 2 ou 3 obras, para poder fiscalizar em loco com a presença de auditores. Já sugeri que as 2 obras, Cerrado e Buena Vista, que são as obras que estão mais avançadas, com certeza, quanto mais avançado, mais inconsistências com certeza encontraremos. Em votação, então, a questão da próxima reunião, na semana que vem, ser realizada em loco, né? E também a convocação da ex-secretária Nídia Aparecida, subsequente, na outra semana, na sequência. Secretário, eu não vou votar por agora a convocação da secretária Neide, que eu não tenho nenhuma inconsistência aqui apresentada para poder convocá-la. Então, eu solicito a documentação. Referente eu solicito a documentação. E uma questão, como que eu vou convocar alguém que não faz parte da gestão, que não tem nenhum subsídio? Todas as obras foram realizadas durante a gestão dela. Então, eu preciso apresentar os subsídios, eu vou ter que convocar lá na frente de novo. Vamos pegar as medições, aí vamos ter aqui os subsídios, os elementos necessários, com os relatórios do professor Marcelo, para que a gente tenha, vai convocar ele aqui, eu vou ficar perdido de novo, eu não tenho elementos. Parou por quê? Parou por isso, por aquilo. A convocação da ex-secretária a gente pode fazer deliberar, inclusive, na próxima reunião. Né? Se a documentação chegar, eu voto consigo. Se a documentação chegar, não vejo problema nenhum. Inclusive, o vereador, na sessão passada, ele solicitou realmente esses relatórios, né, os contratos, os últimos aditivos. Né? Eu especificamente cometi um erro, e era de minha responsabilidade emitir esse ofício para a secretaria. Eu me desculpo com os demais vereadores, e, por um erro meu mesmo, não foi enviado o ofício. Então, vamos trazer esses... Não, mas esse especificamente do vereador Vinícius tem que ser urgente, solicitando as informações de contratos, né, todos. Já votou, já passou. Foi votado. Em relação a essa sessão da próxima semana, então, a sugestão do vereador Vinícius, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passa a palavra agora para o vereador relator, delegado Eduardo Prado. Misericórdia, até que enfim. Senhor presidente... Você chegou atrasado, vereador. Não, pelo amor de Deus. O senhor presidente, os demais vereadores, queria primeiro agradecer a presença do vereador Marcelo, nosso secretário Marcelo, indagar algumas situações. Já foi aprovado aqui essas questões de documentações, é o que também eu acho que tem que ter uma transparência, secretário. O senhor falou questão de recuperação de documentos, citou irregularidades que foram constatadas nesses relatórios que foram repassados para o senhor. Tem como... Inconsistências, não irregularidades. Inconsistências. Essas inconsistências são registradas... no programa...
existe um programa nacional, Exato. uma interface com o Ministério da Educação, com a Exato. FNDE, chamada CIMEC. CIMEC. O CIMEC é .gov.br, você entra no programa, existe lá o Par Obras, que é o Programa de Ações Articuladas, lista-se todas as obras que o município tem. Quando clica na obra, tem o histórico dessa obra. Então, desde o dia que apresentou o pedido de iniciação da obra, lá no comecinho, depois disso, toda a parte de plantas que foram colocadas e todas as medições que foram feitas durante o processo. E se o Ministério, em alguma das suas diligências, constatar alguma irregularidade, Ministério, o FNDE, registra no CIMEC. Olha, na obra tal, assim, 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 a viga tal, tinha uma inconsistência tal, assim, 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 e nós não vamos aceitar, tem que ser corrigido. Foi isso que eu mencionei, né? Essas inconformidades, elas são públicas no sistema ou a gente tem, como é que tem acesso, ou já vem no processo que o vereador Vinícius... As inconformidades. As informações são públicas, algumas delas ficam dentro do sistema, e no caso nós temos que acessar para disponibilizar para vocês. Então, eu queria já fazer o requerimento para que essas inconformidades sejam encaminhadas aqui para a comissão. Pelo que eu vi também, Vossa Excelência disse que a Secretaria Municipal de Educação, na época, tinha informações dessas inconformidades. E, pelo que eu entendi, a devolução de 19,6 milhões pela gestão passada, ao meu ver, mostra uma certa incompetência e uma má gestão. Eu acho que o senhor não vai querer falar isso, mas, de qualquer forma, é o que eu vislumbro a situação, porque devolver quase 20 milhões na gestão passada e essas inconformidades. Então, só para saber, mais uma vez, atestar que essas inconformidades eram de ciência da gestão passada. O CIMEC já havia deixado isso público em 2015. A devolução de 19,6 milhões tem a ver com essas inconformidades? O fato de não ter tomado as providências das inconformidades é o que gera a devolução desse valor de 19,6 milhões para, no caso, o Ministério da Educação? Não tem como fazer essa correlação aqui nesse momento. Mas houve essa devolução de 19,6 milhões? Houve devolução de recursos, não tenho O precisamente valor que a valor. vereadora... E por que houve a devolução de recursos? Também é preciso levantar esses dados. Foi na sua gestão ou na gestão anterior? Não, na minha não. Tá, esses 15 novos CIMEIs, eles que estão sendo planejados aí por a gestão atual, há o recurso suficiente para fazer essa contrapartida dos que estão em construção, mais esses 15 novos CIMEIs, há uma análise contábil que dá para a Prefeitura fazer a contrapartida dos que estão parados, mais esses 15 novos CIMEIs, há recurso suficiente para isso? É possível, sim. É possível. Da parte da Prefeitura, sim, e existe no Ministério da Educação recurso disponível. O senhor sabe qual que foi os valores pagos já pela Prefeitura em relação a esses CIMEIs que estão paralisados? Qual é o valor total da contrapartida? O senhor sabe me informar? Algumas têm. Tem uma planilha que os senhores têm aí. Tem aqui? Que tem esses valor valores total. atualizados. Tem um por um. Sabe o valor total? Tem não? um valor total nela, não tem de cabeça não, mas nós já passamos esse valor. Tá. Senhor presidente, então eu vou ratificar a solicitação de fazer as visitas em CIMEI. Inclusive, nós temos aqui lideranças do setor da Vila Santa Helena, que está aqui, né, reclamando a questão que os CIMEIs, inclusive, estão sendo utilizados para a prática de crimes, estupro contra mulheres, a questão de guarda de objetos furtados e roubados. Eu queria saber, depois que as empreiteiras, que as construtoras abandonaram as obras, né, de alguma forma, até, pelo que eu entendo, até a construção e a não saída delas, a obrigação de cuidado da obra seria dessas empreiteiras. Exatamente. Depois, pós isso, para que não aconteça depredação e o prejuízo seja maior, seria responsabilidade da Prefeitura fazer esse tipo de fiscalização e guarda dos locais? Está sendo feito? O que está sendo feito para preservar esses locais? Depois que houve o distrato legal, que não há mais relação da Prefeitura com as empresas, nós solicitamos, nos casos que aconteceram, nós solicitamos da Guarda Municipal vigilância e fizemos um cronograma de limpeza dessas obras e manutenção da parte do terreno. Esse cronograma tem sido cumprido, nós já fizemos isso. Inclusive, na conversa com o promotor Marcelo Wolff, nós fizemos um acordo desse cronograma, acordamos o cronograma com ele, e já estamos na última obra? Faltam 2 para nós terminarmos toda a limpeza do terreno
e a prefeitura, então, vai fazer a parte de manutenção. Mas não está sendo feita a guarda, não, né? A vigilância. Solicitamos também a vigilância desses. Porque a informação que estão abandonadas ainda, não sabe se já começou, né? Mas já foi solicitado pela Secretaria. Eu não sei qual que é o momento oportuno, vereador. Eu queria também, não sei se colocar em votação nas próximas, de uma forma até depois da documentação, ver a questão da intimação dos proprietários das duas construtoras, né? Almeida Prado e Casa Alta, né? Que são as duas empreiteiras responsáveis por todos os CIMEIs. Então, já colocar aqui um requerimento meu, até porque é para a gente analisar o porquê que as obras foram paralisadas, porquê que houve... tem uma das empresas aí que teve atuação no Brasil todo e depois supostamente quebrou, né, vereador? Então, quero a Casa Alta, quero a intimação dos proprietários, dos responsáveis legais pela construtora, para que eles passem, que depois, logicamente, analisarmos a documentação, colocar em votação já, para que a gente possa ouvir, né, esses proprietários a razão pela qual que as obras foram abandonadas. Porque é muito fácil você fazer a fundação, a parte melhor, né, como se diz, depois, na hora que as coisas começam a fluir para a construção, abandona a obra e, de uma forma, traz um prejuízo imensurável para a prefeitura. Então, gostaria, até porque o Ministério Público Federal também está investigando a atuação dessas empreiteiras, inclusive em outros lugares do Brasil. Então, gostaria até para a gente inquirir esses proprietários, colocar em votação a intimação dos proprietários dessas empreiteiras aqui. Como nós não temos quórum, na próxima sessão, inclusive, a gente pode colocar essas questões todas apresentadas pelo nobre vereador. Secretário, consta no município alguma obra de escola municipal parada, em processo de algum embaraço jurídico, enfim, ou não? Só CEMEI? Só CEMEI. Nós temos uma obra que é com o pessoal do Macambira Nicuns, do projeto, que está praticamente finalizada. É a única obra que nós... que não é especificamente desse grupo dos CEMEIs, que vai ser escola integral, está prestes a ser entregue nos últimos ajustes. A Secretaria Municipal de Educação tem hoje algum recurso em caixa? Ela tem algum montante para poder aplicar nessas obras de CEMEIs ou não? Não, as obras de CEMEIs, a Prefeitura não faz a aplicação direta do recurso, ela faz a contrapartida. Como a maior parte do recurso é federal, a nossa função, nesse caso dos CEMEIs que estão parados, é exatamente prover a documentação necessária para destravar o recurso federal, para que nós possamos, com a contrapartida, terminarmos as escolas. Mas existe essa contrapartida no município já? Já existe. Caixa? Isso tudo está planejado sem nenhum problema. Na própria Secretaria ou na Secretaria de Finanças? A Secretaria de Finanças, em conjunto com a Secretaria, porque parte do recurso que nós temos do Fundeb vem do governo federal. Direto em caixa da Secretaria. Direto em caixa da Secretaria. E parte do recurso que a gente tem é do Tesouro. Seja através dos 25% legais, seja a partir de contribuição do próprio Tesouro. Essa negociação é feita com a Secretaria de Finanças e todo esse projeto de pagamento das contrapartidas já está autorizado pelo prefeito. O prefeito tem a vontade que o mais rápido possível nós não só retomemos como concluamos essas obras. Portanto, é um processo de negociação com a Secretaria de Finanças para que nós possamos, no tempo correto, fazermos os pagamentos das contrapartidas. Agora há pouco a vereadora Priscila falou que achou desnecessária a vinda do secretário aqui, né? Eu achei importante, porque questionamos, fizemos nossa parte, e é um tema realmente muito complexo. Obras paradas envolve realmente aí vertente de verba federal, vertente de verba municipal, contrapartida, enfim. Muito importante a presença de Vossa Senhoria na comissão. Eu creio que, se necessário, convocaremos o secretário outras vezes também. Eu tenho certeza absoluta que o secretário precisará vir aqui novamente, depois que a gente tiver essas planilhas, esses processos. E tenho certeza que o secretário virá aqui, porque eu, com essa... Sinceramente, aqui, e eu deixo público aqui, essas obras que estão paralisadas aqui, elas não têm mais como sair. Eu acho muito difícil o secretário aqui entregar alguma obra dessas, a não ser aquelas duas que já avançaram mais de 85%. Não é culpa dele, não. Não é culpa dele. Pegou o pepino na mão aí já, mas eu acho muito complicado. E por quê? Porque a contrapartida dessas obras aqui vão ser mais do que o recurso que já foi aportado pelo Ministério. Tenho certeza absoluta. Então, talvez seria melhor fazer um distrato dessas obras, devolver o recurso e o Tesouro arcar com elas, ou novas licitações. Tenho certeza absoluta, porque tem obra aqui de 2013, vereador Alisson. Mas aí entra a preocupação de licitar a obra inviável, né? Exatamente. Tem obra aqui de 2013.
Então, tenho certeza absoluta, essas obras aqui, ó, elas serão por muito tempo na cidade de Goiânia, grandes elefantes lá que eram um sonho da população e não vão sair do papel, infelizmente. Então, eu não vejo um bom prognóstico dessas obras. Então, é por isso que a SEI, ela também, além de propor o que fazer, ela tem que ver quem são os responsáveis. Então, nessa visita que nós vamos fazer, e eu acho que eu vou tirar a conclusão mais detalhada dessa fala minha aqui, queria também solicitar que Vossa Excelência convidasse os engenheiros da Caixa Econômica Federal, dentre eles queria solicitar aí, eu não sei se é o Marcos ainda que está à frente, é o Marcos ainda? Mas não temos interferência nenhuma com a Caixa. Não, tudo bem, mas eu quero... Sim, mas é o Marcos ainda que está à frente disso, né? Então, acho que o Marcos, a gente fazer uma visita até no próprio Marcos, talvez, paralelamente ao outro dia, talvez tirar uma comissão e visitar o Marcos, porque eu tenho certeza absoluta, tem obras aqui que devem estar em tomada de conta especial. Eu tenho certeza que a Caixa vai passar um prognóstico muito maior para nós, que eu tenho certeza que vai ser um prognóstico pior do que esse. Então, a Caixa tem que estar presente nessa visita, o engenheiro que era da Casa Alta, isso eu vou me comprometer em trazê-lo aqui, CEINFRA, e o Marcelo também tem que estar nessas visitas junto com a sua equipe, para que a gente possa ali ter pelo menos essas duas obras desse CMEI, do Cerrado e do Buena Vista. Essa nós vamos conseguir porque vai ter iniciativa privada no meio e vai depender apenas da mão de obra da prefeitura. Isso eu tenho certeza. Agora, as outras aqui é um angu de caroço, desculpa a expressão. Essa preocupação do vereador Vinícius, inclusive, eu tive recentemente com o secretário na sala dele, no gabinete dele, e inclusive falei com a imprensa especificamente sobre uma conversa que nós tivemos. Surgiu uma deturpação da nossa conversa, porque o que eu ouvi de Vossa Senhoria foi justamente isso, que algumas obras correm o risco de ser abandonadas porque é inviável. Algumas são inviáveis, na verdade. Aparentemente aqui, olhando dessa forma, obra, por exemplo, que está com 15%, 20% já, o orçamento dela é de 1,5 milhão, 1,7 milhão, está travada hoje com tanto problema jurídico que corremos o risco de ter obras abandonadas na capital. Foi essa interpretação que eu tive na conversa que eu tive com Vossa Senhoria há cerca de 2, 3 meses atrás. Externei isso para a imprensa e aí jogaram muita lenha na fogueira. Mas a preocupação do vereador Vinícius é salutar. Nós temos obras aqui que, infelizmente, correm o risco de ser abandonadas. Por quê? Porque se a prefeitura for fazer um novo processo licitatório, abrir nova concorrência, começar tudo do zero, fica muito mais caro que começar uma nova. Isso procede, secretário? Isso é verdade. A gente chama isso de dinheiro velho e dinheiro novo. Por mais assustador que seja para a população, saber que uma obra vai ser literalmente abandonada para começar do zero, porque foi gasta 200, 300 mil reais, e vai ter um processo natural de encarecimento, por mais que seja assustador isso, mas é possível que nós tenhamos obras abandonadas aqui na nossa capital, como já temos. Então, assim, se formos pegar aqui, vereador Vinícius, a classificação, a lista de todas as obras, inclusive as da CEINFRA, aquele viaduto, por exemplo, lá da Marginal Cascavel, entre a T9 e a T63, apenas os pilares foram lançados. Quem é que acredita que aquele viaduto vai ser terminado? Praticamente impossível, a menos que algum fator extraordinário aconteça aí. Então, para a próxima terça-feira, à tarde, às 12h30, teremos, então, uma sessão em loco, em 2 ou 3 CMEs da capital. Mais alguma questão, vereador? E vamos fazer antes dessa visita, uma agenda lá na Caixa. Acho que vai agregar muito, sem precisar aprovar. Nós ligamos, marcamos com o Marcos, ele vai estar... Eu queria que Vossa Excelência fizesse uma planilha para a gente fazer as visitas cada semana, mesmo fora do expediente aqui da SEI, para a gente fazer uma visita em loco dos demais. São 13, né, secretário? Então, 13 dá para a gente visitar, para ver a realidade, como é que está a situação. E outra pergunta para o secretário. Qual que seria a solução viável que o senhor acha para que não precisasse da gente abandonar as obras? Aumentar o aporte do governo federal, alguma coisa nesse sentido? Existem algumas soluções possíveis, e a gente tem estado em tratativas com o governo federal. Quando a gente tem várias obras no mesmo termo de compromisso, é possível reduzir o termo de compromisso. Por exemplo, a prefeitura assume uma obra de forma integral e você reduz o termo de compromisso com o saldo para outras obras remanescentes. É uma possibilidade. Então, nós estamos tratando todas as possibilidades legais para que nós possamos ter não só o término das obras, mas, claro, que nós não tenhamos essa decepção para a comunidade, que são essas obras abandonadas. A prefeitura tem todo o esforço garantido de forma legal para que nós possamos fazê-lo, seja com recurso próprio, seja com o aporte do governo federal. Se não começasse esses novos 15 CMEs
e apegasse a verba e para continuar esses que estão paralisados, não seria mais interessante? Não pode. Aí são termos apartados, né? Não tem como fazer. Cada termo tem que ser resolvido com com o seu próprio trâmite legal. Nesse caso, esse já deu iniciativa. Esses que iniciaram, os vereadores têm toda a razão. Esses que iniciaram, como as obras são muito antigas, obras de 2013, a contrapartida da prefeitura, que era de 10%, passa 20%. em alguns casos a ser muito mais de 50%, porque esse dinheiro vai ficando velho, ele não é atualizado pelo governo federal. E aí sim o prejuízo para a prefeitura, que tem que aportar muito mais recurso para a conclusão da obra. Eu acredito que, no caso das obras que não têm inconformidades que sejam muito graves, que a prefeitura pode sim terminar essas obras mesmo com um aporte maior de recursos. A intenção, pelo menos, próprio. Com recurso próprio, a intenção é essa. E parcerias com o setor privado também podem ser estudadas ou sem não? Dúvida alguma. Por exemplo, um CEMEI que está com 25% da obra executada. Eu acredito que em algumas obras com 7%, 10%, praticamente é inviável. Né? Inviável e também não é atrativo para nenhuma empresa investir numa obra dessa. Né? Agora, algumas 25%, 30% de execução talvez seja possível. Existe alguma conversa nesse sentido da prefeitura? Sim. De buscar parcerias com o setor privado? As parcerias são possíveis. A nossa Procuradoria tem estudado, né? Até contrapartidas mesmo, por exemplo, de redução, desconto de impostos ou... Encontro de contas, redução de impostos. Todas essas possibilidades estão sendo estudadas, porque a Prefeitura tem uma preocupação muito grande de fazer com que esses próprios públicos estejam à disposição da comunidade. Só para concluir aqui uma pergunta, o senhor já está lá há 1 ano e 4 meses. Nesse tempo, alguma empresa foi até o senhor solicitando que ela tem interesse em retornar às obras ou não? Não. No caso dessas empresas que estão listadas, com todas elas foi feito o distrato legal. Certo. E um detalhe, essas aqui não são as únicas obras que estão cadastradas no sistema do governo federal. Tem outras obras que estão cadastradas e que foram abertas licitações e ela não deu o autorizo de início de obra. Uhum. Por que não foi dado esses autorizos de início de obra? E por que nem essas procuraram querendo iniciar essas obras? Não foi o caso. A única que nós tínhamos conhecimento, que não é federal, é o caso do Donata, da Escola Donata. Essa licitação tinha sido feita, não tinha sido feita a hora de serviço, e houve uma defasagem de recurso. Para esse caso, nós, então, conversamos com a parte jurídica e foi feito o cancelamento daquela licitação e aberta nova licitação para poder ter o recurso atualizado. Mas tem licitação vigente? Tem licitação vigente naquele caso. Em quantos casos tem licitação vigente? Só naquele caso. Só naquele. Então, não tem nenhuma outra não. Que foi feita licitação e está aguardando ordem de serviço? Não. Nada. Em escola, CEMEI? Não. Uma última questão, secretário. Essa empresa, Almeida e Prado? Sim. Almeida e Prado. É uma delas. Agora eu vou perguntar como leigo mesmo. Queria saber de Vossa Senhoria, que já está nesse processo como secretário há um certo tempo, se é comum uma empresa conseguir 6 autorizações, né, de licitação para poder realizar obras no município. Vencer 6 certames. Vencer 6 certames sequenciais, praticamente no mesmo prazo. Depende muito do que a empresa apresenta como capacidade técnica. Né? Depende do que ela apresenta como capacidade técnica no momento do certame. Eles apresentaram o senhor não acompanhou o certame? Mas ganhou simultaneamente as 6? O senhor acompanhou esse processo? Não. Mas tem um relatório dele? Não é da minha... Se ganhou simultaneamente as 6 concorrências? Não, nós temos conhecimento da empresa participando dessas obras, mas eu não acompanhei o processo. Aqui nós temos um engenheiro na mesa, né, que pode, de repente, nos responder por tabela se é normal no procedimento de licitações públicas. O que acontece? Depende muito do aporte financeiro da empresa. Toda vez que você começa uma obra, antes de dar ordem de serviço, a empresa tem que deixar de garantia no Tesouro Municipal esses aportes, caso de abandono. Né? Inclusive, é uma seara que eu vou já começar a entrar na próxima. Toda empresa que começou essa obra deixou alguma garantia na Secretaria Municipal de Finanças que fica lá. Onde está essa garantia? Né? Então, o que acontece? Essa garantia, a Prefeitura ela
ela pegou ou ela deixou, né? Ou se todas faliram, isso virou um título podre, alguma coisa do tipo. Então, se ela tiver um aporte financeiro, vamos dar um exemplo aí que todas conhecem, o Odebrecht, por exemplo. O Odebrecht pode começar 40 obras dessa aqui sem problema nenhum, depende do aporte dela. Então, eu não vejo problema, desde que ela... O problema, sabe o que acontece? É que ela já demonstrou que ela não tinha capacidade, porque ela quebrou, ela faliu. Então, essa não, essa é a Casa Alta. Faliu a Casa Alta. A Almeida Prata também faliu. Também está falida. Faliu. Então, sim, isso demonstra que ela não tinha condição nenhuma. E aí, o vereador Alisson, é por isso que eu volto a insistir, nós podemos estar numa ceia aqui e se perder no meio dela. Ela é muito ampla. Nós estamos falando lá do início, desde o termo de referência, processo licitatório, execução, pagamento de medição, fiscalização, por exemplo. Essas inconsistências que podem vir encontrar no canteiro da obra, a prefeitura tem um engenheiro responsável que fiscalizou. Entendeu? Então, esse engenheiro, ele tem que ser... Se a gente encontrar essas inconsistências que são vistas a olho nu, por que esse engenheiro ele atestou aquela medição? Então, essa é muito ampla, por isso que eu volto a insistir. Nós vamos ter que atacar por partes, documentos. Eu acho que nós acertamos na questão do CEMEI, porque hoje é uma necessidade uma das mais crônicas da cidade, mas nós temos que tomar muito cuidado para não ficar passando para outras questões e se perder aqui. Então, estamos falando de quase 40 obras, e cada obra paralisada dessa é um céu que é difícil você ter limite. Nesse sentido, eu reitero para a gente intimar esses representantes dessas duas empreiteiras, logicamente, após analisar os documentos. Porque se tiver alguma responsabilidade desses, tem que ser penalizados criminalmente, né, administrativamente. E, nesse sentido, eu até pergunto, senhor secretário, se o senhor sabe se a Procuradoria do município tomou alguma providência em relação a essas empresas. Foi tomada algum tipo de providência, seja na área administrativa, seja na área até criminal, se tiver provado alguma coisa nesse sentido? Toda a documentação, no caso essas empresas, foram remetidos para a Procuradoria, que toma, sim, providências em cada caso desses. Caso não, até chamar a procuradora Ana Vitória para convite, não precisa ser convocada, já convidá-la já para explicar como, depois de analisado tudo, né, para a gente saber como que trâmite está, entendeu, vereador Vinícius? Outra coisa, pedir para o prefeito Iris Rezende, já de forma pública aqui, nós devolvemos aqui 17 milhões da Câmara Municipal para a prefeitura, vereador André, e vai devolver mais ainda. Então, já pedir para o vereador, para nós falarmos para o prefeito, para esses 17 milhões, já que nós temos aqui, a maioria, todos entendem que a educação é importantíssima para o desenvolvimento do município. Ao meu ver, como delegado de polícia, e o senhor sabe da minha preocupação com a educação, para mim, inclusive, é algo que ataca diretamente a segurança pública. O desenvolvimento da educação, para mim, é o basilar para a gente mudar a questão de violência no Brasil. Já solicito ao prefeito Iris Rezende que o que nós estamos devolvendo, logicamente não tem como obrigá-lo, mas que ele aplique esses recursos que nós economizamos na Câmara para garantir, pelo menos, a construção de os CIMEIs mais importantes, aí, ou por escolha, por sorteio, o que vier. Mas que ele aporte esses recursos que nós devolvemos aqui, 17 milhões de reais, agora vamos devolver mais, com certeza, ano que vem. Tudo, peço de forma global para a Secretaria de Educação. Mês, né? Porque nós temos um caso aqui, o vereador Clécio me informou que parte da verba foi aplicada naquela obra lá do Veracruz, a maternidade. A parte da verba foi o retorno do 10º para os cofres públicos municipais, ou seja, é possível, sim, a prefeitura tratar com prioridade essa questão do retorno das obras do CEMEIs. Até porque eu acredito que, para poder retomar todos e concluí-los, não vai mais do que 10, 15 milhões de reais. Próxima reunião, então, na terça-feira, 2h30, no CEMEI Buena Vista e Jardim do Cerrado. Vamos marcar a saída daqui às 14 horas. 14 horas para a gente chegar lá às 14h40 e já fica aqui já convidado, né? Para não... Vai ser comunicado. A boa vinda dele aqui, eu sei que ele também quer... Não precisa nem convocá-lo, já se sinta convidado, e toda a sua equipe. E aí já convidamos lá a CEINFRA, CREA... E claro, né, se o procurador tiver um interesse de participar também dessas visitas, será importante. Eu volto a insistir aqui, delegado.
nesse momento, nós não temos subsídios nenhum para estar chamando a doutora Ana Vitória aqui. Certo? Então, assim que essa documentação chegar, nós vamos ver quem serão os responsáveis e, com certeza, podemos convidar ela depois. Muito obrigado, secretário. Obrigado a todos. Até a próxima reunião. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. É um prazer.